Não é infrequente passarmos na frente dos prontos-socorros e vermos muitas pessoas esperando por atendimento. Será que esse é o melhor lugar para elas estarem? Uma grande dificuldade na gestão dos serviços de urgência e emergência é a superlotação. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, sobre quando nós deveríamos realmente procurar um pronto-atendimento, nós convidamos nossos colegas médicos, gestores do pronto-atendimento da Unimed Blumenau. Sejam muito bem-vindos, doutora Rosana, nossa diretora técnica, e doutor Roberto, nosso diretor clínico. Eu gostaria de pedir para que vocês começassem se apresentando um pouco, contando sobre vocês na medicina. Bom, meu nome é Roberto Emílio Manck, eu sou médico urologista. Eu esse ano completo 20 anos de formado. Me formei na Universidade Federal do Paraná. Depois fiz residências médicas em cirurgia geral, no Hospital Regional de Joinville, e voltei para Curitiba para fazer minha residência de urologia, onde eu fiz no Hospital Nossa Senhora das Graças. Mas, durante todo o meu tempo de residência, depois de formado, sempre trabalhei também em pronto-socorro, onde eu acho que é um atendimento primário fundamental e sempre gostei desse ambiente de pronto-socorro. Então, hoje eu já estou pelo menos há 6 anos no pronto-socorro da Unimed, e completando agora, vou iniciar meu 3º mandato como diretor clínico de lá, escolhido pelos meus colegas como para a direção clínica do pronto-socorro da Unimed. Que legal. Então, eu sou Rosana, né? Eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, há um pouco mais de tempo que o doutor Roberto, e fiz a residência em pediatria, sou pediatra geral, lá no Hospital Universitário de Santa Maria também. Depois eu fiz uma especialidade em ebiatria, que é a medicina do adolescente, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Há algum tempo atrás, há uns 15 anos, eu também trabalho com aleitamento materno. Mas desde o começo, assim como o Dr. Roberto falou, eu trabalho com emergência, com pronto-socorro. Pediatra quase sempre trabalham nas emergências, né? Então, eu estou ali no pronto atendimento da Unimed desde o início, desde a sua fundação, e atualmente exerço, né, o cargo de diretora técnica. E é um desafio, né? Porque essa questão da superlotação demanda bastante cuidado e sobrecarrega um pouco o serviço, e isso acho que é interessante a gente conversar um pouquinho a respeito disso para esclarecer para as pessoas quando procurar o pronto-atendimento, né? E para começar, eu gostaria que vocês definissem, para quem está assistindo, o que é a urgência e emergência que a gente fala. A urgência Rafaela, é uma situação que exige um atendimento rápido. E a emergência é uma situação que exige um atendimento muito rápido pelo risco de vida que o paciente corre. Então, a gente tem classificações para isso, mas a emergência é aquilo que tem que ter uma intervenção direta, porque senão você corre riscos de sequelas ou de complicações, e a urgência é algo que exige um atendimento em horas, mas não que está correndo naquele momento risco de vida. É interessante a gente colocar para as pessoas, porque o foco desse serviço seria atender esse tipo de demanda, né? A gente vê que tem fases ou períodos do ano onde a gente tem um aumento da procura dos serviços de urgência e emergência, principalmente por infecções virais. Acho que nos últimos anos tem bastante casos de dengue. Teve um levantamento que a gente fez ali no pronto atendimento, acho que em janeiro teve cerca de 6 mil atendimentos, só agora em março foram 9 mil atendimentos. E quando a gente avalia esses atendimentos, cerca de 1.000 atendimentos, em torno de 1.000 atendimentos que são realmente urgência e emergência. Então, para começar, a gente podia conversar um pouco em relação aos adultos, né? Quais sinais de alerta ou quando que o paciente deveria buscar os serviços de urgência e emergência? Então, dores intensas que iniciaram há poucos dias devem ser procurados, febres altas, pacientes com sangramento, tanto urinário, por vômitos, na diarreia, quadros de desmaio, os acidentados também, e situações que exigem uma avaliação. Convulsão também é um quadro desses. Tem alguns casos, por exemplo, uma febre baixas, você pode esperar um pouco para avaliar. Geralmente a gente não tem nem como distinguir qual é a causa de febre nas primeiras horas, só vai se mostrar alguns sintomas depois para fazer um diagnóstico, mas tem situações realmente que exigem a procura de um pronto atendimento.
E até isso eu acho que acaba acontecendo. Às vezes a pessoa vai no primeiro atendimento, é um quadro muito inespecífico. Realmente, o médico não tem como dar um diagnóstico, porque as condições são muito parecidas, ou a gente ainda precisa esperar para ver como é que a questão vai evoluir. E daí, num segundo momento, vem o diagnóstico. Então, até as pessoas às vezes confundem. Será que o médico errou na outra vez? Ou deixou de fazer o diagnóstico? Mas o que a gente vê na prática é que, às vezes, a doença precisa de um tempo até ela se manifestar realmente e nos ajudar a dar esse diagnóstico correto, né? E até para mudar os exames. Às vezes, os exames no início do quadro são todos normais. Por exemplo, até o exame para Covid, para gripe A, que a gente coleta, eles só vão dar positivo após 48 horas do início de sintomas. Então, a gente sequer coleta um exame de Covid por um sintoma que iniciou a menos de 48 horas. A gente marca para outro dia porque vai dar negativo. É o chamado falso negativo. É um negativo porque ainda não teve vírus suficiente para marcar no exame. Para mudar, né? E em relação às crianças, a gente sabe que os pais são muito ansiosos. Eu me coloco nesse grupo dos pais. E então, às vezes, por uma ansiedade, a gente acaba buscando pronto atendimento mesmo nessa situação, no momento que não seria o ideal ou que ainda não precisaria, então fica às vezes horas lá esperando, essa superlotação dificulta o atendimento de quem realmente precisa, né? Quando que os pais deveriam buscar o pronto atendimento? Então, Rafaela, a gente compreende, né? É muito angustiante ver uma criança doente, ela não consegue expressar o que sente e conforme a gente vai vendo que a mídia divulga muito as doenças e as pessoas já têm acesso a algumas informações, e isso às vezes preocupa mais, né? Quando se sabe meia informação é pior do que não saber nada. Então, quando as pessoas começam a ver aquela criança iniciando um quadro febril, geralmente são quadros infecciosos que fazem com que procurem mais o pronto-socorro, elas saem muito rápido procurando o atendimento. Mas o que é recomendável, né? É recomendável que a gente tenha um período para a doença se manifestar, como o Dr. Roberto falou. A criança tem várias particularidades nesse sentido. Então, a gente sugere, né, que seja feita uma observação, principalmente do estado geral. Como está essa criança? Uma coisa é a febre, né? A febre é um sintoma importante que ele quer dizer que há um invasor, que o corpo está reagindo a uma situação que não é normal. Mas ela é protetiva, ela está nos assegurando disso. A gente não precisa querer baixar imediatamente essa febre, não há necessidade assim de dar um banho, porque na verdade a febre ela precisa ser monitorada e a gente precisa dar conforto para essa criança. Então, o que a gente sugere? Quando tem só febre, por exemplo, e é uma febre alta a gente considera acima de 39, 39,5 em criança, que a gente medique essa criança com antitérmico conforme o pediatra orienta e observe a reação da criança. Se a criança controla aquela febre e fica bem, no período de intervalo entre a febre, ela fica assim ativa, volta a brincar, ela está tomando líquidos, ela está com uma vida praticamente normal, a gente deveria continuar observando essa criança. Ela pode levar 48, 72 horas, né, 3, 4 dias para evidenciar os sintomas que vão definir a doença. Enquanto isso, a gente poderia fazer a observação em casa. Se ela tem, por exemplo, sintoma respiratório, vamos exemplificar assim, se é que eu posso fazer isso, né? Não, por favor. Por exemplo, assim, um resfriado, né? A gripe resfriado, ela tem coriza, tosse e febre baixa. Ela pode simplesmente hidratar bem, tomar, né, mais líquidos, fazer a limpeza nasal e tomar um antitérmico e observar. Não é necessário uma investigação. Agora, se essa criança ela está abatida, está vomitando, ela não consegue ingerir líquido suficiente, você começa a perceber que ela fica muito abatida, passa a febre e ela continua abatida, porque na hora da febre a criança fica abatida naturalmente, né? Mas se ela passa a febre e continua abatida como se com febre estivesse, é um sinal de alarme, né? São vários alertas. E assim por diante, são exemplos que a gente pode pensar
para auxiliar as pessoas. Mas uma coisa que eu queria lembrar, já que eu falei em sintomas, é que quando a gente fala assim que deve observar o primeiro, segundo, terceiro dia, é que quando a doença inicia, naquele momento, no início da febre ou de uma outra manifestação, a gente só vai contar o primeiro dia 24 horas depois. Né? Então, a gente precisa de 24, 48 ou até 72 horas após o primeiro sintoma. Mas, na dúvida, a gente pode sempre conversar com o pediatra e dar orientações. Eu acho que é importante também a gente conversar, porque às vezes os pais podem buscar uma consulta ambulatorial, sem a urgência e a emergência de ir correndo para um pronto atendimento. Porque, como a gente estava conversando, isso acaba lotando demais esses locais, né? Sim, porque esses exemplos que nós demos aqui, tanto os casos de adultos como de crianças, que começam quadros como esse, respiratório, podem ser vistos nos consultórios, na atenção primária. Isso, em outros locais, né? Até dos adultos, eu acho que um sinais de alerta que a gente coloca em relação, por exemplo, à sepse, né? Tem a febre, eu acho que a gente tem que observar. Mas quando a pressão começa a ficar muito baixa, fica muito sonolenta, assim, diferente do normal, daí seria um sinal de alerta até para procurar um pronto-atendimento, né? Sem dúvida. Os batimentos cardíacos acelerados, uma prostração importante. Prostração é um cansaço extremo que o paciente não consegue levantar, não consegue fazer as atividades habituais, não consegue se alimentar. Esses já são sinais um pouco diferentes de só a febre, né? É que às vezes a gente a gente coloca para as pessoas esperarem até o momento de ir, mas assim também acaba vendo que tem pessoas que chegam tarde em alguns momentos, sim, né? Então, acho que é importante a gente colocar que tem esses sinais de alerta. Quando a pessoa chega no pronto-socorro, sejam os pais com as crianças ou o próprio adulto, eles têm uma ansiedade de que eu cheguei primeiro, por que o outro está indo na minha frente? E acaba, às vezes, até gerando conflito, eu acho, ali na parte de entrada desses serviços, né? Como é que funciona a triagem? Porque a gente sabe que não é uma questão de ordem de chegada, a gente tem que triar de acordo com quem precisa mais ou pela gravidade. Como que funciona a triagem no nosso pronto-atendimento e nos outros locais? Então, o nosso pronto-atendimento conta com uma triagem que chama classificação de Manchester. Não é o único nosso, né? É uma classificação mundial que muitos serviços adotam também. E ela classifica por grau de gravidade, em cores, né? Que vai de azul até vermelho, né? Sendo azul o caso não urgente, né? O verde, o pouco urgente, o amarelo, o urgente, o laranja, o muito urgente e o vermelho, o emergente. Né? O vermelho é aquele que entra direto para a sala de emergência, o que é grave, a suspeita de infarto, por exemplo, uma crise convulsiva. Onde tempo é vida, né? Onde o tempo, exato, não há tempo a perder, né? Quando a gente estava falando de febre, a gente pensa assim, a maioria das pessoas, quando vem uma febre, se preocupam e vão ao pronto-socorro. Mas tem uma situação que é mais grave, mais crítica, que nem sempre se dão conta de procurar. Principalmente no caso das crianças, mas acho que também nos adultos. Talvez com a Covid isso tenha mudado um pouquinho, que é a dificuldade respiratória. Então, a dificuldade respiratória, o esforço para absorver o ar, para assimilar o ar, é uma situação bem mais grave, que merece uma atenção maior. E existem graus, né? Então, assim, uma falta de ar, que a pessoa consegue falar, ela tosse, mas ela tem um pouco de falta de ar, merece uma atenção, ela tem que procurar ou o seu consultório, né, o seu médico assistente, ou o pronto-socorro. Agora, uma falta de ar que ela quase não consegue falar, uma criança que fica pálida com aquela, né, e tosse sem parar e respira com esforço visível, fazendo um esforço, é uma situação grave que merece procura imediata também. E a classificação, né, Rosana, essa classificação de Manchester não é uma classificação subjetiva, não é o olhar da enfermeira que está fazendo a classificar, olhando os dados que ela achar. Tem uma classificação objetiva, com dados bem específicos, conta os dados vitais, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, temperatura, e algumas queixas específicas fazem colocar em cores diferentes. Então, é uma classificação objetiva e é, como a Rosana falou, mundial, não é uma... É baseado em estudos, não é uma coisa que foi criada do além, né?
E tem uma outra situação nos adultos que também é priorizado, como em todos os lugares de atendimento, os idosos e as gestantes, né? Isso. É verdade. Nós temos também essas prioridades que são questões até por questões de legislação, né? Idosos, gestante, criança, situações especiais. E temos algumas outras prioridades, como, por exemplo, alguém que chegou... Tem que repetir. Crianças com... Não? Pode? Tu consegue? Então, prioridades como crianças em situações especiais e alguém que tenha sido triado, por exemplo, como verde, está aguardando, mas enquanto aguarda, teve uma piora, ela é reclassificada e aí ela recebe como prioridade e é passado na frente. Então, para ver se ficou claro, né, o que a gente falou, cada pessoa que chega, é feita essa avaliação inicial, essa triagem pela enfermagem e aqueles que são amarelos passarão na frente dos verdes, mesmo que tenham chegado depois. Eu acho que é importante ter essa classificação justamente porque como a gente é um serviço que seria para atender quem realmente precisa, né, isso acaba facilitando, nos ajudando a saber, né, porque é difícil o papel do médico ali quando tá aquela porta de entrada cheia. Querendo ou não, todo mundo tem o seu sintoma e tem o seu problema, mas na hora da urgência e da emergência, a gente sabe que para alguns casos específicos o tempo vai fazer mais diferença, né? E tem até essa classificação, é baseada em quantas horas, em quantos minutos você precisa atender. No caso vermelho, você para tudo, você para o atendimento que está no meio e vai para a sala de emergência atender aquele paciente. Esse conflito, muitas vezes a gente está no pronto-socorro, está atendendo e vê que o paciente, que a pessoa levantou e foi reclamar para a enfermagem, foi reclamar, falado, olha, mas eu estou aqui há 2 horas e eu vi que tantas pessoas passaram na minha frente. Mas não é uma escolha nossa que estamos chamando, a gente chama sempre classificando os vermelhos, laranjas, os amarelos e idosos e gestantes também. Então a gente não faz uma escolha, não faz detrimento de ninguém, segue uma classificação objetiva para chamar os pacientes na espera. Que bom. E pensando nessa superlotação, que às vezes fica difícil de atender, até com qualidade todo, porque é bastante gente, a Unimed Blumenau implementou o PA digital. Como é que funciona esse pronto atendimento? Vocês conseguem conversar um pouquinho a respeito? Então, o pronto atendimento digital veio para trazer inovação, né, para nós e para cobrir essa brecha, né? Porque muitas pessoas que procuram o pronto atendimento poderiam ser atendidas à distância. Situações como nós citamos até, que estão no início de um quadro, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que vão até lá para trocar uma receita. Tem pessoas que vão até lá porque estão com suspeita de alguma coisa que não se confirma, uma coisa muito simples, ou uma dor simples que está começando e que precisam de um atestado. Vou dar outro exemplo. Na pediatria, uma lesão de pele, uma picada de inseto, alguns tipos de alergias, pequenos traumas, poderiam ser vistos no pronto atendimento digital. Uma febre que está iniciando, aquela situação que a pessoa não se sente confortável, e é claro, para definir se o quadro é mais grave ou não, se ela deve se preocupar ou não, ela pode consultar o pronto atendimento digital, que é uma plataforma, né, disponibilizado pela Unimed Blumenau, que a pessoa acessa do seu celular, do notebook, enfim, de casa, de onde estiver, e faz a sua consulta da mesma forma como seria presencial. Né? É um serviço 24 horas, né? Os 7 dias da semana, tem o adulto e o pediátrico. Tem pediátrico também, que legal. Ele acaba também funcionando como uma triagem, né? Uma orientação, tipo, você precisa ir no serviço de urgência e emergência agora, que acho que eles conseguem redirecionar caso eles notem que precise de um serviço de urgência ou emergência, né? Sim. E então vocês veem isso como um auxílio grande para a prática de vocês, para a gestão de vocês diária do pronto atendimento, né? Como é que funciona? Sem dúvida, porque pode evitar consultas desnecessárias no pronto-socorro, de grandes esperas, e diminuir também fila de espera no pronto-socorro. Muitas vezes, no adulto, eu tenho muitos casos ali
de que o paciente sabe que não deveria estar no pronto-socorro, mas ele não sabe a quem recorrer. É uma dor crônica, uma dor de muito tempo, uma dor, por exemplo, uma dor nas costas, que ele não sabe, será que eu vou no ortopedista? Será que eu vou no clínico geral? Será que isso lembra rim? Eu deveria procurar o urologista primeiro? E ele vem, doutor, eu sei que a minha dor já está há um mês, eu sei que eu não devia estar aqui, mas eu não sei a quem procurar, então eu vim essa orientação para não estar consultando à toa, com um especialista que não é isso. Pronto, o atendimento digital também pode fazer essa triagem, essa orientação. Olha, não, o seu caso é melhor ir procurar um ortopedista, não, um urologista. Que legal. A gente acaba fazendo isso como amigo médico, né? Sim. Então, tem muita gente que liga, que pergunta, e a gente acaba orientando, mas eu acho que para a população em geral seria ótimo essa questão do pronto atendimento, né? Não, então agora trazendo um pouco aqueles números que a gente comentou antes, dos 9 mil atendimentos de março, de repente, já que 1.000 foram urgência e emergência, umas 8 mil pessoas poderiam ter usado esse serviço. Sim, online. Talvez no primeiro momento sim. E reduziria, com isso, né? Reduziria a pressão na porta, né? Aquele tempo de espera ali que é difícil, né? Para as pessoas aguardarem, fica difícil para o médico e para a equipe que está atendendo, porque todos querem atender da melhor forma possível, queremos fazer isso, e existe essa pressão também do tempo, né? E lembrando que enquanto estamos atendendo, às vezes, uma questão que é crônica, né? Uma dor que vem de meses, de semanas e que não traz nenhum problema agora, alguém pode estar deixando de ser atendido por uma questão mais grave, né? É isso que eu ia pedir para vocês comentarem um pouco agora. Qual que é o impacto que vocês veem dessa superlotação, inclusive de pacientes que não precisariam estar ali naquele momento? Porque assim, claro, a gente gostaria de ajudar todos, mas às vezes fisicamente é impossível por conta disso, porque tem um espaço limitado, tem muitas pessoas procurando. Então, quais são os impactos que vocês veem dessas pessoas que talvez não precisariam estar no serviço de urgência e emergência, mas estão e no dia a dia? Primeiro, eu acho que é a fila de espera, né? Isso incomoda bastante. Você estar esperando. Na segunda-feira, eu cheguei às 7 da noite para ajudar no plantão e tinha 3 horas e meia de espera no adulto. É muito tempo. É muito tempo. Então, a gente põe no lugar do paciente que está 3 horas e meia sentado, esperando pelo atendimento. E, claro, isso deixa os ânimos exaltados, o humor, às vezes desconto na equipe de enfermagem, nos médicos. E por mais que, assim, a gente tenta redimensionar, colocar médicos extras que não estão ali em horários de pico nessas sazonalidades, né, nessas situações especiais que a gente vê que não estava previsto, porque você tem uma média, mas às vezes foge. Março fugiu muito da média. Meu Deus, né? Imagino. Muito mais que, por exemplo, janeiro. Janeiro é um mês muito cheio pelas gastroenterites, pelas diarreias de verão. E esse ano as gastroenterites vieram em março, acumulando com casos de gripe, de Covid. Então, o tempo de espera, sim. Mas mesmo que eu coloque médicos a mais, que eu consiga redimensionar, às vezes vai travar na dimensão do próprio lugar, na quantidade de enfermeiros, de enfermagem. Então, às vezes eu consigo atender mais rápido, mas demora para ter um enfermeiro disponível, porque também nós não conseguimos ter essa previsibilidade e botar vários profissionais numa situação especial, num aumento súbito de atendimentos. Então, acho que o tempo de espera é o principal fator ali. Eu acho que em tudo, até eu faço mais a parte hospitalar, que é depois de vocês, né? Depois da porta. E eu vejo que, por exemplo, no hospital tá super lotado. Então, às vezes, ficam pacientes dias no pronto-socorro, internados mesmo, porque não tem onde colocar dentro da instituição. E até outro dia tava alguém comentando, porque meu parente tá no pronto-socorro há não sei quantos dias, porque vocês atendem muito mal. Não é que a gente atende mal, não é que a gente não quer dar o melhor atendimento ou colocar no melhor lugar. É que às vezes não tem como. Não tem mais espaço físico, né? E às vezes acho que até as pessoas esperarem muito a demanda da dor, quantas pessoas chegam com, estou com dor há 3 meses, 4 meses para procurar uma ajuda, também acaba urgenciando uma coisa que poderia ter sido resolvida antes, né? E acaba gerando essa superlotação, essa demanda tão aumentada, né? E algumas, além do tempo de espera, o impacto pode ser de desistência de consultas que precisariam ser vistas naquele momento, retardando alguns diagnósticos e algumas situações que a gente, infelizmente, acaba presenciando, né?
situações que foram feitos diagnósticos mais tardios com evidente insatisfação, né? Tá certo, gente. Acho que foi bom o bate-papo, foi como alerta para todo mundo que está assistindo. A gente vai encerrando agora o nosso episódio, mas eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma mensagem que gostariam de deixar como alerta para quem está assistindo ou escutando o podcast. Então, Rafaela, agradecendo, né, o convite, lembrando que ainda temos o inverno vindo pela frente e as doenças respiratórias podem vir, né, em mais intensidade. Outono começam principalmente as alérgicas e motivam muita procura, né, pelo pronto-socorro, mas que a gente tem conversado com os médicos pediatras, né, cooperados, e eles têm se colocado à disposição de encaixar consultas na sua agenda, né, de intercorrências, assim. Então, importante que cada criança, cada paciente, né, tenha o seu médico assistente, que saiba, né, disso, que possa conversar com ele para ter essa orientação também de quando ir ao pronto-socorro, que estaremos lá para lhes atender da melhor maneira, né. E tu ias falar uma coisa? Não, eu também quero só lembrar que essa situação de superlotação que acontece não é exclusiva do pronto-socorro da Unimed, não é exclusiva da Unimed ou do pronto-atendimento da Unimed. Está acontecendo em todos os serviços de emergência da cidade, da região e nos serviços hospitalares. Então, todos eles estão superlotados pelo excesso de pacientes. E não é um desestímulo a nossa conversa para não vir. A gente está lá justamente para atender os pacientes. Todos são bem-vindos e todos nós vamos tentar de todas as maneiras atender o melhor possível e com toda a simpatia e a presteza possível, né? Sabe que agora a gente conversando esse final me deu um alerta que eu até gostaria de deixar para as pessoas, que as pessoas, principalmente adultos e jovens, que tenham um médico de referência, que procurem um médico para avaliar a sua saúde e para até fazer exames preventivos, para ter um cuidado, nem que seja inicial, para quando precisar ter a quem recorrer. Porque a gente vê muito que às vezes as pessoas só deixam para procurar alguém a hora que tem o sinistro, né? A hora que dá alguma coisa errada. Então, como a gente tem falado muito de prevenção e promoção à saúde, às vezes você tem uma consulta com o médico, onde ele vai avaliar seus hábitos, avaliar exames ou situações que você precise fazer ou que seria interessante fazer dentro do seu contexto de vida, né? Porque eu acho que não é receita de bolo para todo mundo. Então, é importante que tenha essa pessoa de confiança para que nesses momentos a gente também se sinta seguro em quem procurar, né? Eu acho que vocês devem ver na prática que muita gente deixa para procurar um médico só quando... Na minha área, eu sou urologista. Então, o urologista é o médico que cuida das vias urinárias, de rins, bexiga, de homens e de mulheres, e dos órgãos genitais e da saúde do homem. E durante muitos anos, o que as promoções de saúde eram voltadas para as mulheres, para as crianças e para os idosos. E não tinha sequer, por exemplo, no Ministério da Saúde, uma política de atenção à saúde do homem. Isso mudou. A Sociedade Brasileira de Urologia foi lá, lutou por isso. Hoje existe uma política de saúde do homem, existe um setor lá para cuidar da saúde do homem. Então, as mulheres já são acostumadas a ir nos ginecologistas desde o início da vida sexual, desde a adolescência, sabem o seu ginecologista, enquanto os homens não tinham um médico de referência, né? Então, nós, urologistas, fazemos essa parte também de cuidar da saúde do homem e de ser o médico de referência já desde a idade que legal. É bom a gente do início da vida adulta, né? O urologista pode fazer essa parte como saúde do homem, né? Então, homens, procurem um urologista para fazer esse cuidado. Não, mas um clínico geral, enfim, também tem um serviço de atenção primária da Unimed. Eu acho que é sempre importante a gente falar a respeito disso, porque o futuro é a gente ter uma prevenção de saúde forte, né? Então, a gente precisa buscar ajuda, porque não vem sozinho também. Sim. Por fim, quero deixar um convite para que os usuários da Unimed Blumenau conheçam o pronto atendimento digital. Ele funciona para adultos e da parte de pediatria. Funciona 24 horas por dia. Dentro desse atendimento, você vai ter uma avaliação médica, que é feita por vídeo da sua casa, com conforto, sem precisar ir até o pronto atendimento ou esperar em filas. E para lembrar também que, se necessário, o médico consegue emitir receitas, atestados, tudo para facilitar a vida do usuário e quem está precisando desse atendimento. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que é interessante a gente falar sobre isso como um alerta. Como o Dr. Roberto falou, não é para que as pessoas não procurem, mas que elas tentem avaliar
o momento de estar lá, até porque elas acabam sofrendo com essa espera e com a expectativa de uma consulta que vai ser rápida e às vezes não acaba acontecendo, né? Eu que quero agradecer a oportunidade e estou à disposição sempre que precisarem para conversar sobre assuntos de saúde. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rafael. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Siga o Unimed Blumenau e acompanhe nossos episódios no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!